Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento à Beça. Hoje com meu amigo William Eide. Já teve aqui há um tempo atrás, falando de alguns assuntos. Hoje vamos falar de outros assuntos. Tudo bem, William? Tudo bem, um prazer estar com você, Hudson, sempre. Prazer é todo meu, William. Prazer é todo meu. Bem, eu queria aproveitar a sua experiência, não só de professor, como de consultor, e agora alguém que está morando fora do Brasil, falar um pouquinho sobre diversificação e aproveitar o gancho um pouquinho sobre diversificação internacional de investimentos, né? Bom, vamos lá. A nossa boa e velha teoria diz que a gente deve diversificar por conta das correlações. Então, o melhor exemplo que a gente tem é assim, da fábrica de pneu e da recalchutadora de pneu. Quando a economia vai bem, a fábrica de pneu vende pneus novos, a recalchutadora recalchuta pouco. Quando a economia vai mal, você compra poucos pneus novos, mas em compensação recalchuta muito. Então, se você tiver ações de duas companhias, uma recalchutadora e uma fábrica de pneus, no final, os ciclos econômicos são neutralizados por conta dessa correlação negativa entre esses dois ativos. Em Isso é muito teoria, bonito. mais ou menos, tem sempre alguém ganhando, né? É. Certo, O problema todo é que na página do livro isso funciona muito bem. Você faz o gráfico, bota um para cima, outro para baixo, fica uma gracinha. Na prática, isso não acontece assim. As correlações são muito instáveis, muito mesmo. Você pega qualquer ativo, pega bolsa e câmbio, pega câmbio e renda fixa, que deveriam, em teoria, ter correlações estáveis, não tem. As correlações variam muito. Um outro problema é que as correlações em crises tendem a um. Então, você veja agora na recente crise que a gente teve aí de inflação no mundo, guerra na Ucrânia e tal. Nós perdemos nas bolsas, nós perdemos na renda fixa, nós perdemos. Bom, não vou falar de É. criptoativo, que para mim não é investimento, isso é coisa de crime organizado. Mas Não, é vamos pensar, verdade. investimento especulativo, vai altamente Não, especulativo. não, eu acho que é um negócio de crime organizado mesmo. Então, Tá. quer dizer, todos os ativos que você tinha, você pega o imobiliário nos Estados Unidos está em crise, pelo menos há 7 meses. Então, tudo entrou em crise. As correlações viraram um. Bancário, Então, entrou em crise, setor bancário, tudo, realmente indústria. tudo, tudo, tudo. Então, se você montou uma carteira diversificada pensando que estava protegido contra crises e variações do mercado, não deu certo. E não dá, isso é histórico. Aí você me pergunta, então não precisa diversificar? Vamos fazer que nem o Max Gunther, lá dos Axiomas de Zurique, aquele livro que todo mundo leu, né? É. E diz que se você quer ganhar dinheiro, você tem que concentrar seus investimentos. Eu não acho que seja isso. E eu acho que as lojas americanas, esse recente caso aqui no Brasil, é muito exemplificador da utilidade da diversificação. Tá. Se você tem uma carteira diversificada, com limites de participação para cada ativo, quando vem um problema desses, você perde um pouquinho só, porque problemas vêm. Você pega as lojas Tá. americanas. Eu gerencio, ajudo a gerenciar um endowment grande aqui no Brasil, e a gente perdeu 2% do endowment nas lojas americanas. Uau! Certo, né? É. Eu acho que estava com excesso de concentração num dos bancos. Ele teve excesso de confiança. Não vou culpar ninguém, eu acho que deve ter analistas aí fazendo araquiri no meio da praça, mas era todo mundo, desculpa, depois que o Sérgio Rial foi indicado para as lojas americanas, o mercado considerou o seguinte: esse cara é um reformulador, é um tremendo executivo e vai mexer num negócio que já é bom. Tá Não ok. é que ele estava entrando num negócio falido, mas espera aí, né? 5 dias depois que ele assume, vem essa bomba, mais uns dias e vem a recuperação judicial, ninguém esperava isso. Tá. Mas esse é um problema recorrente do mercado financeiro. Más notícias vêm rapidamente. Mas deixa Não eu te fazer tem. uma pergunta sobre isso, que Você não acha que tem um certo exagero nesse negócio da pessoa? O Sérgio Real vai entrar. Aí já é uma, nossa, percepção de que o risco vai cair, ou que a rentabilidade. Assim, o que você acha desse endeusamento assim, de algumas de executivos em si?
Eu acho o seguinte, eu conheço diversos, eu brinco que os meus colegas de ginásio e colegial, em geral, deram certo, só eu que virei professor, Modesto, modesto. Ok, e o cara é muitos modesto, deles, e humilde. muitos deles foram altos executivos, agora estão aposentados. E você vê a diferença que eles fizeram nas empresas. Eu tenho um amigo que foi presidente de companhias de uma grande multinacional, ele pegou uma das empresas no Brasil, que era um problema com milhões de dólares de prejuízo por ano, e transformou na joia da coroa global dessa empresa, em 3 anos. Foi ele. Eu acho que sim, que tem um papel fundamental de executivos extremamente capacitados no mercado. Tá? Tá, É gente que sabe fazer bem. Então, eu não acho que haja um excesso nessa questão do endeusamento. Eu acho que, na maioria das vezes, nós temos bons resultados com executivos experientes e, e com capacidade. Você vê isso nesse nosso setor, que é a educação, né? sim, Não vou falar de crescimento de empresas com base em refis, essas coisas, mas em instituições de alta qualidade, nós temos hoje diversas no mercado. sim. Sim, com grandes executivos à frente, né? Nós Pessoal. temos a sua Hudson Bessa Escola de Negócios, para citar, que eu gosto muito, mas nós temos, além da FGV, obviamente, que é a minha casa, mas nós temos INSPER, nós temos St. Paul, e nós conhecemos os executivos à frente dessas instituições, são todos muito capazes. Eu Capaz. acho, sim, que há uma diferença e que o mercado estava correto, ou os analistas, quando acharam que as americanas iam decolar. Tá. Problema das americanas, e esse é um problema que vem sendo discutido há anos no mundo, é o papel das auditorias, né? Isso é que é uma coisa, porque até onde eu vi, eu não acompanho americana, está fora do meu target, mas estava e continua mais ainda, né? Mas eu não vi nenhuma análise assim colocando sequer um fio de suspeita, ou não uma suspeita, uma dúvida sobre os números, né? Então, realmente, Não, não havia nenhuma nota explicativa, não havia nenhuma ressalva, e sim, esse é um problema recorrente. O que a gente diz, e eu conheço essa questão razoavelmente, é assim: se há fraude, a auditoria não pega. o ponto é, quando há má fé, não tem. Não pega. O melhor exemplo que nós temos no Brasil foi o Banco Nacional. O Banco Pois é, Nacional eu estudei porra, aí porque você bastante. sabe que boa parte dos nossos alunos nunca ouviu falar do Banco Sim, Nacional. meio dos anos 90, mais para o final, o Banco Nacional era um dos grandes bancos de um senador da República, Magalhães Pinto, um banco tradicional de Minas Gerais. Esse banco tinha 4 bilhões de dólares de patrimônio, 2 bilhões eram falsos. E como é que eles falsificaram esses 2 bilhões? O professor Hudson comprou um liquidificador para dar de aniversário para a esposa dele, claro, a esposa o matou por causa do liquidificador, mas tudo bem. Com E ele certeza. comprou financiado, e o financiamento foi feito pelo Banco Nacional. Quando ele acabou de pagar o liquidificador, o Banco Nacional, ao invés de encerrar a operação, jogou na conta dele 2 milhões de dólares de empréstimo. E foi renovando esse empréstimo todo ano. O Hudson nem sabia disso, mas estava lá e constava da conta dele esses 2 milhões de dólares. Esse era o valor médio dos empréstimos falsos do Banco Nacional, e foram 2.000 contas desse tipo, somando 4 bilhões, 2 Dois. bilhões de dólares. O que é um número, assim, um tamanho de fraude enorme, metade do patrimônio, e ninguém, naquela época, ninguém tinha a mais leve suspeita disso. A auditoria que fazia lá deu uma entrevista na época dizendo que grandes contas eles checavam uma a uma com os clientes. Bom, desculpa, uma conta de 2 milhões de dólares para mim é grande. Não sei se é porque eu sou É, professor, ganho pouco, é, mas, deve ser. enfim. Mas voltando ao nosso caso aí de diversificação em lojas americanas, eu diria o seguinte: a diversificação tem esse grande papel. Tem inclusive um gestor aqui no Brasil que eu gosto muito, que trabalha com finanças comportamentais, e uma das coisas que ele faz é estabelecer um limite rígido de participação de cada ativo na sua carteira. Tá. E ele diz assim: eu fico tentado, quando o ativo está subindo muito,
a mantê-lo na carteira e aumentar a sua participação. Prefiro perder este possível ganho, mas manter a minha regra de 2%, por exemplo, de participação de cada ativo na carteira. Tá. Ele faz um Então, eu balanço. acho que o papel da diversificação é fundamentalmente nos proteger contra risco de crédito. Ah, evolua aí então, William. É porque é esse risco, quer dizer, o risco de alguma coisa quebrar. Tá. E é óbvio que você pode expandir isso. Você me pediu para falar de investimentos no exterior. Eu, como você sabe, acabei me especializando nisso daí nos últimos 20 Mas, anos. só para lembrar, o professor William mora hoje em Portugal, inclusive, né? Já há 9 anos eu estou lá, mas eu comecei essa saga de investimentos no exterior há 20 anos, 22 anos. O que acontece? Quando você sai do país com seus recursos, você tem ganhos enormes. Se a gente lembrar da fronteira eficiente, que é uma aulinha que a gente dá lá no começo do curso, eu tenho estudos e trabalhos, e todo mundo tem disso, mostrando que a fronteira eficiente sobe muito, melhorando a relação risco-retorno quando você inclui investimentos no exterior. O primeiro trabalho desse tipo foi do professor Bruno Sounik, que eu tive a oportunidade de ser aluno dele na HEC de Paris. Ele publicou esse artigo em 1973, mostrando os ganhos da diversificação internacional. Tá. E até hoje esses ganhos se mantêm, mas você tem, para um brasileiro, esses ganhos são muito nítidos. Tá. Você evita risco político. Ontem eu participei de uma apresentação de um desses grandes bancos e o economista falando, olha, o problema fiscal no Brasil está muito grave. E o governo não está se apercebendo disso e não está vendo que a Faria Lima tem suas reações, né? Então, Sim, você imagina que o governo realmente não assuma que equilíbrio fiscal é um fator importante, nós vamos ter pelo menos 4 anos de grande sofrimento. Ah, eu estou com meu dinheiro lá fora, ou uma parte dele, claro, esse sofrimento não vai ter. sim, Tá? sim. Você tem umas outras questões, por exemplo, a economia americana é extremamente sólida e resiliente. Então, quando você pega um Standard Poor's 500, ao longo de muitos anos, você vê um crescimento constante dele. Óbvio, os últimos 10 anos foram muito bons, taxa de juros baixas, tal. A gente não espera tão bons para os próximos, mas é uma economia extremamente resiliente. Né? E A ela. Europa está é, a Europa está de novo se recuperando. Quer dizer, se você pegar as análises das últimas semanas, já não se fala mais em recessão na Europa, mas É, em recuperação. E tem fatores que a gente não pode esperar. O inverno está muito suave. Tanto que tem estações de esqui que não tem neve. Isso daí causou um baixo consumo de energia. No momento em que a energia estava cara, baixo consumo, baixou o preço. Agora a inflação está em queda na Europa. Acabei de ver no Financial Times 8,5%. Então, óbvio, tem oportunidades no mundo que a gente não tem. Você quer ver uma coisa? Se você quiser investir em tecnologia na B3, você só tem uma empresa, a TOTUS. é verdade. Agora, eu invisto em tecnologia no mundo inteiro. É claro, a tecnologia também caiu, né, por causa dessas taxas de Sim, juros. sim. Mas você quer participar desse mercado de tecnologia, tem que investir fora do Brasil. Então, você tem uma série de oportunidades e de diversificação de risco político que você não tem com ativos brasileiros. Você pode, por exemplo, minimizar seus riscos cambiais. Em que pese que eu falo o seguinte: você investiu no exterior, esquece câmbio. Passa a considerar aquele dinheiro lá fora. Hum, Em que pese que, em geral, a gente ganha com câmbio também, né? Quem investe no exterior. mas aí Mas, o. enfim, a diversificação internacional é fundamental para a gente minimizar riscos em geral. Mas aí, quando vai investir no exterior, pelo menos é bom nesse, no momento da aplicação não pegar um câmbio muito desfavorecido para a gente, né? Porque também pode. Olha, o que a gente aprende ao longo dos anos, Hudson, é que é assim: você vai mandando dinheiro para fora. Tá. No final, você tem um preço médio que minimiza, que alisa a sua curva, como a gente diz em estatística. É óbvio, deu uma crise hoje, o ministro da Economia tropeçou, não sei o quê, babá, e o câmbio foi a 6,50. Não é a hora. Tá. Mas eu estou olhando hoje, por exemplo, o dólar a 5, 5,06. Em É. torno de seda não está disparado, já esteve a 5,30 outro dia.
Quer Não, dizer, estava é uma questão de 5,60 olhar, no julho. Estava mas viajando em não, julho, estava 5,60. mas não ficar também esperando 4,70 para mandar. Boa, é. Vai fazendo uma média aí que você vai se dar bem. E ao longo dos anos isso desaparece. É muito Tá, tá. interessante. Agora, nesse momento de crise, você estava falando em momento de crise, mas é verdade. Agora, por exemplo, tudo caiu, né? Agora, para compensar, também tem boas oportunidades. Setor de techs, por exemplo, Ah, 30, 40%. deliciosas. Eu me especializei em corporate bonds high yield. Uau, fala um pouquinho aí. São títulos de empresas emitidos no exterior, obviamente, que são os corporate bonds, seriam as nossas debêntures. Tá. Só que high yield, eles têm um nível de risco maior. Você lembra daquela época em que o Brasil foi grau de investimento nos ratings no exterior? Então, Curtinho. grau de investimento é o menor risco. Eu estou na faixa intermediária, high yield. Mas Tá. para você ter uma ideia, a Ford Motor Company americana é high yield, a Jaguar Land Rover inglesa é high yield, e assim vai, a maior mineradora francesa é high yield. E você normalmente consegue retornos na faixa de 5 a 6,5% ao ano em dólares ou euros, mais normal em dólares. As Tá. emissões em euros são menores. Mas na crise, por exemplo, a Jaguar chegou a pagar 12% ao ano em euros na crise da pandemia. Agora foi a 9%. Os preços caem. E aí os yield to maturity, o ganho até o vencimento, sobe muito. O que acontece? Para aproveitar essas oportunidades, você tem que ter liquidez. Porque não adianta você falar, agora eu vou trocar de ativos. No meio da crise, tudo derreteu. É. Então, você tem que ter sorte ou uma estratégia de sempre manter liquidez em títulos de menor rendimento e maior liquidez. Então, Tá. aí, eu tenho lá X mil dólares, se vier uma crise, eu vou comprar mais títulos. Isso pode ser. Você diria que Pode tem ser. ali um número mais ou menos, mantém 20, 30% de liquidez para. Você tem algum número assim? Só para Não, dar. não tenho. Essa conta é muito ruim de ser feita, porque se você ficar 5 anos sem ter uma crise brava, você perdeu muito, né? Esse é que é o problema. Eu tenho pessoas que eu assessoro que, por preguiça ou qualquer outro motivo, tinham liquidez nesses períodos, tinham Hum, mandado dinheiro e, por N motivos, não tinham investido. Então, aproveitaram a crise. Mas, como estratégia, manter, sei lá, 20, 25%, eu acho que é muito arriscado também, né? só no Brasil, talvez, né? Brasil, São maluquice. Brasil não é nem para amadores nem para profissionais, né? A gente já chegou a essa conclusão. Não, não, Você nem outro fala. dia me perguntava, quem tem dinheiro no Brasil e quer aplicar aqui, leva para fora. As oportunidades no Brasil estão aí abertas. Eu gosto muito de um site, vou fazer propaganda dele, do YUB, YUBB, Tá. do Pascovitch. Eu acho um jovem brilhante. Você põe lá, eu coloquei hoje, quero investir R$ 10.000 por 12 meses. Hum, E ele te dá as alternativas que ele enxerga no mercado. Pô, você tem alternativas a 14%, 14,6%. Aí você tira a inflação prevista pelo Fox, que nunca acerta nada, nós sabemos, mas vamos lá, é o que nós temos, de 5 e pouco por cento, quer dizer, você está falando em 8% de ganho real ao ano. é isso aí. Opa! Opa! Tá bom, vamos pagar imposto, não sei o quê, mas mesmo assim é um tremendo de um ganho. É um tremendo ganho. Então, é uma questão de ficar atento. E ainda você tem a garantia do fundo garantidor de crédito na maior parte desses títulos, né? Sim. Então, Emissão vamos ficar bancária, né? atentos a isso daí. Mesmo um CDB de um grande banco está pagando muito bem, né? Está pagando, sei lá, 12%, 12,5%, depende do montante que você tiver. Então, há oportunidades também interessantes no Brasil. Eu Sim, acho que é uma questão de se olhar. A própria NTNB, que eu acho um título interessantíssimo, ontem eu olhei, está pagando 6 e pouco ao ano, mais a variação do IPCA. Quer dizer, você tem 6,5%, 6,4% de juros reais ao ano. Poxa vida, isso é eu uma acho, tentação. eu acho uma tentação, sinceramente. É o tipo da coisa que você fica. Pô, mas podia ser mais, pode, mas faz a conta. Se você comprar um título longo prazo a 6% e uma carteira rodando em torno de 5, 6 real, É, é bom pra caramba. é Will, eu bom. sei que você está com tempo restrito, então a gente vai ter que fazer, aí já caminhar para o final aqui. Me diga uma coisa, você acha o quê? Quanto
tentar aqui dar aquela luz para as pessoas de um portfólio assim. Quanto o cara deveria tentar ter internacional assim? Eu sei que esses números são muito assim, mundiais, são quase chutes, mas que é mais ou menos um range assim. O que acontece é o seguinte, Hudson, eu nos últimos anos tenho aderido mais e mais à tese de investimentos por objetivos. Ah, Ao legal. invés de ter aquela história de carteira, de Markowitz, que nem ele usa, né? Ele deu uma entrevista há uns 5 anos atrás dizendo que ele não usava o modelo dele. É genial isso. Mas então, o que que eu digo? Quer dizer, eu tenho um objetivo, a gente já faz isso, vai, só para encurtar, de investimentos por objetivo, quando a gente coloca o nosso dinheiro em produtos de previdência, né? Sim, Você está boa, falando assim, boa. eu estou pegando um pedaço lá para frente, para minha aposentadoria. E eu digo que o resto também deve ser assim. Então, eu tenho uma parcela que é para minha segurança, então eu quero NTNBs, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma parcela para a educação dos meus filhos, e aí entra muito investimento no exterior. Hoje é muito comum jovem estudar fora. É, isso mesmo. Então, quanto eu preciso? Sei lá, eu preciso de US$ 40.000 por ano, 30 mil, 20 mil, 120 mil. Se o menino for para uma escola da Ivy League americana, pode falar em 120, 150 mil por ano, sem bolsa de estudos. É uma facada. Uau. São 4 anos, 5 anos, então, meio milhão. Legal, então esse é um objetivo e é muito melhor eu ter o dinheiro lá fora. Sim, não tem a menor dúvida. Isso é um objetivo. Um outro objetivo, eu quero morar lá fora. Então quanto que eu gasto por mês? Vamos dizer que eu gaste US$ 5.000. Tá, Isso dá US$ 60.000 por ano, né? Se eu certo. tenho uma carteira que rende 6% ao ano, eu preciso ter US$ 1 milhão investido para ter os 6% para poder gastar lá. É claro, precisa ajustar para impostos, todas essas coisinhas. Sim. Mas o raciocínio é esse. Então, eu acho que depende muito do objetivo. Como segurança, eu não tenho dúvida. Manda o quanto puder lá para fora. Nossa, o cenário assim, no Brasil está complicado. Veja, é que nós nos acostumamos com a incerteza. É como com a criminalidade. Hudson, nós temos idade para lembrar de uma época em que a gente andava na rua, crianças brincavam na rua, sem Sim. grandes perigos. A gente foi, ao longo do tempo, se acostumando com os nossos pequenos bunkers, né? Prédios com toda a segurança, gaiolas na entrada, isso não existia, carros blindados e não sei mais o quê, você não tira mais o seu celular na rua, você mesmo falou de um problema que você teve, e assim por diante. Nós nos acostumamos, a gente se acostuma também com o grau de incerteza e de risco do mercado. É, a gente Então, é que a gente precisa ter um olho de um analista lá de fora para ver que o Brasil tem riscos compatíveis com economias subdesenvolvidas, hoje chamadas emergentes. E é tá. só pegar os rankings globais, por exemplo, de incerteza de segurança jurídica. O Brasil é péssimo colocado nisso. Criminalidade, nós somos péssimos. Você tem uma ideia? A chance de um brasileiro morrer de forma violenta é de 50 para 100 mil habitantes. Na Europa é de 1 para 100 mil habitantes. Uau. E a gente ninguém analisa esses rankings. Eu sou chato, eu fico olhando rankings o dia inteiro. E Não, assim vai. Então, a gente se acostuma. Então, eu diria o seguinte: o nível de insegurança financeira do Brasil é elevado, sim. A gente não tem por que mentir. né? É triste, hein? É triste, é triste. Então, eu diria o seguinte: se você tem uma questão de segurança, bote uma boa parte do seu patrimônio lá fora. A outra questão são esses objetivos que eu acho fundamentais para a vida da gente. Isso vale para investimento aqui, investimento lá fora. Tá certo, tá certo. É, William, infelizmente eu preciso concordar com você. Agora eu vou te pedir um favor, depois me manda o site que você consulta os rankings, que eu vou botar aqui no podcast. No final eu vou colocar São referência. diversos. Eu tenho uma listinha, eu te passo. Me É muito passa aqui. legal. No final eu vou botar uma contracapa no podcast com os links para o pessoal, colaboração do professor William Eide. William, eu sei que você está com tempo muito curto, queria te agradecer muito. Eu sei que o William está ele passando aqui pelo Brasil rapidinho, eu não pude deixar de pegar essa oportunidade de falar com ele. Queria agradecer muito por esse bate-papo, tá? E vamos ver se em breve a gente marca outro. Hudson, super bom estar com você, com a sua audiência, que é sempre selecionada. Eu estou sempre à sua disposição. Um grande Tá abraço a bom. todos. Um abraço também. Abraço a todos, abraço a todos. Saúde a todos. Tchau, tchau.